Olá a todos, estamos aqui para mais um episódio do nosso Consciência Solocast com a doutora Miriam Tarumoto e também uma convidada super especial, a doutora Mariângela Hungria. E eu gostaria de começar um pouco essa pergunta com a doutora Mariângela. Doutora Mariângela, a senhora ganhou um prêmio Nobel da Agricultura, a primeira brasileira. E eu gostaria de perguntar o que isso representa tanto para as mulheres na ciência, né, quanto também para as mulheres que trabalham no agro, porque hoje a gente vê uma participação maior das mulheres e o que isso é para a senhora esse prêmio. Olá a todos, eu estou muito agradecida por esse convite, porque é sempre uma oportunidade incrível, né, de poder falar de ciência, né? E ainda mais ciência com consciência, né? Então é um grande prazer. Então vamos começar a falar disso, de ser mulher, ser cientista e ter recebido esse prêmio, né? Eu realmente decidi, né, fazer engenharia agronômica porque a minha família não é do agro, era de educadores, mas eu queria, de algum modo, contribuir para ter menos pessoas passando fome no mundo. Então, por isso que foi a minha escolha fazer engenharia agronômica. Mas lá, quando eu entrei em 1976, era uma profissão muito masculina, mais do que masculina, sabe? Porque poderia ser só masculina, mas era extremamente machista, sabe? Que não era só masculina, era muito machista mesmo. Então já foi uma dificuldade lá ser mulher naquele tempo, mas eu realmente era a profissão que eu escolhia. O que aconteceu ali foi que, quando chegou no segundo ano, eu engravidei por acidente. Daí que o machismo, o preconceito ficaram fortes mesmo. E depois eu tive um presente que foi a minha filha especial. Então, eu terminei ali a faculdade num ambiente que era majoritariamente masculino, machista, com 2 filhas, uma com necessidades especiais. Então, meus colegas, sabe, chegaram mesmo a falar assim para mim: nossa, você só faz escolhas erradas, você nunca vai dar nada na vida. E para piorar, eu sonhava desde criança e decidi que eu queria trabalhar com biológicos na agricultura, que não tinha nada a ver na época. As pessoas falavam que não tinha futuro nenhum. Então eu falo assim que eu era improvável do improvável, mas eu realmente queria desde criança, então, também ser uma cientista, e eu já fui fazer o mestrado, o doutorado e galgando, né, assim, conhecimento que até hoje, sabe, ainda mais no mundo de hoje, nossa, cada dia eu sinto que eu sei menos, sabe, porque a velocidade das novidades é tão grande, é impressionante, sabe, como eu acho que realmente eu sabia mais há 30 anos atrás, porque o conhecimento não era tão grande que nem hoje. Hoje, a quantidade de informações, de novas metodologias, de como você analisa seus dados, expande a cada dia e torna realmente muito difícil você ter esse conhecimento. Mas assim eu fui, sabe, sempre dedicando, era vocação mesmo, vocação desde criança. E eu sempre fui muito esforçada, gostava de tirar as melhores notas, tudo, mas nunca fui competitiva. E realmente eu só queria produzir alimentos e fazer ciência. Então foi assim, com muita satisfação, né, ter passado a receber tantos prêmios que eu jamais esperei, ainda mais que eu também me arrisquei a já decidir ficar num país onde fazer ciência é muito difícil, não tem recurso. Depois eu ainda decidi sair do eixo que é o que tem melhor financiamento, que é ali São Paulo, Rio e Minas. Eu decidi ir para o Paraná. Então, eu acho que eu realmente desafiei ali. E a receber daí a notícia
Cada prêmio teve assim, um significado enorme para mim, sabe? Cada um é uma história. Mas daí, quando eu recebi a notícia do prêmio do World Food Prize, nossa, eu não podia acreditar que aqui do distrito do Paraná, sabe, lutando com tantas dificuldades, sendo mulher, sendo mãe, escolhendo trabalhar com biológicos em ciência no Brasil, eu pudesse chegar a isso. Mas também foi uma oportunidade incrível de mostrar, sabe, a ciência brasileira, as mulheres na ciência e as mulheres na agricultura. Primeiro, parabéns pelo seu prêmio, por todos os seus prêmios, né? E parabéns por ser a primeira brasileira. Enfim, tenho muito a que te parabenizar e a te agradecer, porque desde a minha graduação eu tenho te citado nos meus trabalhos. Então, eu trabalhei com Azospirillum brasilense na graduação, lá em Ilha Solteira também, próximo do lançamento, então tinha muito pouco trabalho naquela época, né, relacionado a biológicos. Já na minha época já tinha pouco trabalho, imagina na sua, né? Então, assim, é realmente uma área muito desafiadora e, ao mesmo tempo, hoje em dia, né, muito promissora. E aí, a senhora citou sobre suas filhas, né? São 2 meninas? Ai, que legal. E aí eu queria entender como que a senhora enxerga que a sua carreira influenciou as pessoas ao seu redor, suas filhas, sua família, enfim. Olha, não precisa ficar chamando de senhora, tá? Então, assim, eu fui mãe, então, né? Eu tinha 19 anos, foi cedo, então minhas filhas sempre participaram muito, porque eu nunca morei perto de família, então éramos nós e nós, né? Então a gente acabou ficando muito unido, porque a gente tinha que fazer tudo junto. Eu, por exemplo, tinha que molhar a planta, fazer alguma coleta, final de semana, tudo lá, e eu as duas, tá? Eu acho que pode ser até ter sido meio traumatizante, porque a mais velha foi ser jornalista de moda, não quer saber nada de agricultura, sabe? Daí eu falo, ai, será que eu traumatizei você? Mas, por outro lado, a gente sempre, até hoje, a gente é muito unido. Minha filha mais velha mora em São Paulo, mas a gente se fala todos os dias, e elas, claro, né, que reclamavam às vezes que na verdade eu tinha 3 filhas, que a terceira era a fixação biológica do nitrogênio, e que eu dava mais atenção para essa terceira, sabe? Até aqui, que no fim eu acabei fazendo uma tatuagem, não sei se aparece, aqui é N2, e aqui é C e M, de Carol e Marcela. Daí elas falam, tá vendo? Nós duas estamos num braço, a outra tá no braço sozinha. Mas, coisas às partes, eu sei que elas compreendem, especialmente a mais velha, né? A especial sempre só quer que eu fique com ela, né? Só falar, tá bom, mas vai parar de trabalhar, tal. Mas que assim, eu jamais poderia ser uma pessoa feliz, eu acho, se eu não fosse mãe, sabe? Porque realmente me completou muito, me fez ver a vida diferente, especialmente minha filha especial, ela me ajudou a ser mais resiliente, me ajudou na ciência. Entendeu? Porque na ciência você tem que ser muito resiliente, você tem que ter paciente, e eu acho que eu não tinha essas qualidades, então ela me ensinou essas qualidades, e eu jamais, então acho que não seria feliz se eu não tivesse sido mãe, mas por outro lado, eu jamais seria uma boa mãe se eu não pudesse ter sido uma cientista e me realizar como pessoa. Então teve épocas na minha vida que eu tive que me dedicar mais a minha família, por exemplo, problema de doença da minha filha, tal, eu tive que dedicar mais lá. Teve épocas em que tudo estava bem, que daí eu pude me dedicar mais à ciência. E eu tenho sempre transmitido isso, assim. Eu também sou professora, eu trabalho na Embrapa, né, mas eu também sou professora
de mestrado e doutorado aqui na Universidade Estadual de Londrina, e quando vem as alunas, ai, não sei, quer ter filho, fala, filho você não pode pensar muito, quer ter, tenha, daí as coisas se ajeitam, mas sempre falando isso, que às vezes tem época na vida que você tem que se dedicar mais a uma coisa, a outra, mas no fim tudo dá certo, tudo fica balanceado, e o importante é você estar realizado. Então eu acho assim que hoje nós avançamos muito, em comparação com o meu tempo, quer dizer, primeiro nós temos mais mulheres, né, na agronomia, então muito mais mulheres, mas, por exemplo, de bolsa, de conceder licença maternidade, em determinadas situações, por exemplo, na Academia Brasileira de Ciências, jovens afiliados, era até 40 anos, mas a gente instituiu que se a mulher for mãe, cada filho dá direito a 1 ano, porque realmente, você tem maternidade, você fica 1 ou 2 anos, não é para trás, você fica mais dedicada à sua criança, e não é justo você ser punido por isso, porque depois com certeza você tira a diferença. E eu acho que expor isso também foi muito importante, que eu recebi muito retorno assim, até emocionante, de gente que fala, porque às vezes a pessoa pode pensar assim, nossa, deve ter sido tudo muito fácil para ela e ela foi lá e ganhou o prêmio, né? Não, olha, eu tive uma vida muito difícil, eu batalhei bastante, tive reveses, tive um monte de coisa, então qualquer um pode, se eu conseguir, eu que era a improvável, qualquer um que realmente sonhe e se esforce bastante pode conseguir. A senhora teve muita coragem, muita resiliência para continuar. Isso fica evidente assim na sua fala. Então é importantíssimo ouvir isso para que a gente realmente veja que às vezes uma dificuldade a gente tem que continuar assim, se é o nosso sonho, se é o que nos faz feliz, né? Aquela realização tanto pessoal quanto profissional, que é importante. Então, doutora, tem algum hábito, assim, da senhora que a senhora tem todos os dias que te ajuda a conquistar tanto ali do lado pessoal quanto do lado profissional? Ou um livro, né, que a senhora tem, assim, de destaque que mudou a forma como a senhora vê o mundo? Olha, não, mas tem uma coisa que todos os dias da minha vida, quando eu acordo, né, exceto quando estou viajando, realmente o que me faz muito ir para frente, me faz ver as coisas de um modo diferente, é a minha filha especial, sabe? Ela porque eu acho assim que, na verdade, é ela que me ensina as coisas, ela é de uma pureza que eu acho que todos nós perdemos no caminho, sabe? Então, às vezes eu tô chateada com um problema assim, ela vem e me abraça, fala, eu te amo, eu falo, nossa, mas realmente eu não tô com um problema, entendeu? Então ela é uma coisa muito positiva, assim, na minha vida, que me estimula. De livro, eu falo que o livro que mudou a minha vida foi lá quando eu tinha 8 anos, que minha avó me deu um livro que chamava Caçadores de Micróbios, e eu fiquei tão encantada com aquele livro. Eu só fui mais tarde ter um acesso a um microscópio, mas aquilo que descrevia que tinha um microscópio, que você conseguia ver os seres que a gente não vê aos olhos, e que no caso era a vida de microbiologistas da área humana, né? Mas eu achei aquele negócio tão fantástico, eu falei, eu quero ser uma microbiologista, eu quero ser. Mas ainda falei para minha avó, mas não quero ser da área médica porque eu não gosto de doença. Então esse foi um livro que impactou a minha vida, mas eu gosto bastante de ler, eu gosto de literatura fantástica, gosto de biografia, não leio tanto quanto gostaria, porque tem as teses, tem os trabalhos científicos, né? Então eu leio mais nas férias. Agora eu vou começar umas perguntas mais científicas, mais técnicas, e
eu queria antes contar uma coisa, né, que eu contei no último podcast, mas quero compartilhar com a senhora. A senhora falou do microscópio, né? Quando eu tinha 7 anos, eu ganhei um microscópio, aquele que vinha de brinde no jornal. Então, assim, já estava escrito, né, que ia ter que ser uma cientista, né, fazer pesquisa, porque não tinha muito cabimento com 7 anos de idade você querer ganhar um microscópio, né? É vocação, né, Miriam? Sempre o que eu falo, assim, quando eu perguntasse, descobri, eu falei, nossa, desde que eu me entendo por gente, eu tinha curiosidade, eu ficava perguntando como é que é isso, para onde que vai, não sei o quê. Então, é vocação, né? A gente vê muito, quando analisa-se as crianças, às vezes você olha, você já fala, nossa, esse vai ser esse. Aquilo é a área, né, de interesse, parece que já em geral já é definida desde criança, né, para muita gente. Desde criança. Verdade. Eu não sabia qual área que eu ia seguir, mas eu sabia já que eu gostava de microscópio. Bom, de uns tempos para cá, a gente já comentou isso um pouco, né, agora, mas de uns tempos para cá, a gente vê um aumento muito grande na tecnologia, né, e o acesso a essa tecnologia mudou de alguns anos para cá, né? Vamos por 20 anos, 50 anos. E houve também um aumento no volume de publicações científicas, nessa mesma proporção, né? Qual que a senhora acha que é a descoberta científica que teve o maior impacto na agricultura nas últimas décadas, no seu ponto de vista, e por que isso aconteceu? Cedo, né, antiga, né, para não dizer velha, eu tive eu passei por várias grandes transformações. E quando eu entrei na faculdade, eu entrei em 1976 na faculdade. E os livros lá da agronomia eram quase todos traduções de livros europeus e da América do Norte. E eu brinco até que eu acho que meu diploma deveria ser cassado, porque os conceitos do que eu estudei lá eram coisas assim que a gente descobriu que, sabe, hoje são totalmente errados. Olha, só para citar alguns exemplos. Era falado que a gente nunca ia conseguir fazer uma agricultura de verdade, larga escala, no Cerrado, porque aquela toxidez de alumínio não ia ser possível superar aquilo, que era aquelas árvores tortinhas do Cerrado e que não ia ser. Então, já primeiro conceito errado. Segundo, falava que a braquiária era veneno, entendeu? Braquiária era horrível e hoje a braquiária, nossa, é a planta mais fantástica de sequestro de carbono, de formação de raízes, a cobertura do solo. A gente vê aqui no Paraná, é tão claro, e olha que aqui a gente nem tem época de seca, né? Mas aqueles que fazem o plantio da braquiária junto com o milho e daí sobra a braquiária, nossa, o solo realmente fica úmido, estruturado e rico em carbono. Tinha também de que jamais, que a agricultura só tinha futuro com químicos, né? Que não tinha espaço para biológicos. Enfim, e o que aconteceu daí? O que aconteceu foi que começou, né? Começou a criação daquilo que foi a agricultura tropical. Já estava começando, a minha instituição, a Embrapa, teve um papel fundamental, ela foi criada em 1973, então foi toda a redefinição. Nada do que era aplicável à região temperada, que era o que tentavam aplicar aqui. Outra coisa era que para plantar você tinha que arar e gradear muito o solo, deixar ele bem fofinho. Eu acabei de retornar do plantio direto, que está aí em 45 milhões de hectares, né? Então, essas coisas, foi tão rápido, sabe? Foi tão rápido, porque, olha, estava começando ali, quando eu estava começando a faculdade, e daí, quando eu terminei a faculdade, a gente já era uma realidade esse começo da agricultura tropical
que foi a descoberta, que foi o que salvou a gente. Olha, quando eu era criança, a outra grande transformação disso. Quando eu era criança, e mesmo ali na década de 70, ainda a gente importava alimentos. Então, quando eu era criança, por exemplo, o frango era só uma comida de domingo que a gente ficava esperando. Vinha o homem vendendo frango num pau, sabe? Assim, com pena e tudo. E a gente esperava por aquele frango de domingo, porque era uma coisa assim. Maçã, eu lia a história da Branca de Neve, eu sonhava em ver uma macieira, sonhava ver trigo, são coisas que eu só via adulta, entendeu? Então, o Brasil, daí veja só, o Brasil importava alimento e usava todos os conceitos de uma agricultura temperada, de região temperada, e daí criou os conceitos da agricultura tropical e passou a ser um exportador e hoje um grande, né, o terceiro, quarto maior exportador de alimentos do mundo. Então, para mim, né, em agricultura foi a ciência que mais impactou para nós. E mesmo com todos esses artifícios que a gente tem hoje, né, na minha época também, eu pesquisava em Barça, tinha que ir na biblioteca para fazer pesquisa, né? Aí a gente vê que existem ainda lacunas do conhecimento, mesmo com toda essa facilidade de acesso à informação, né? Quais são os principais gaps, as principais lacunas, né, que impedem os ganhos sustentáveis de produtividade? Olha, a gente progrediu muito e eu acho que a gente tem que ter orgulho, porque tem várias tecnologias aqui onde nós somos os líderes, são tecnologias brasileiras, nós somos os líderes e elas contribuem muito para a sustentabilidade. Mais uma vez, o uso de biológicos, somos líderes, o plantio direto, somos o país que tem maior área, já são quase 70% de toda a área com grãos, por exemplo. Esses novos sistemas que a gente faz como integração lavoura, pecuária, floresta, e outras tecnologias que a gente vai evoluindo para ter a sustentabilidade, são muito importantes. Só que, a gente está com vários novos conceitos e trabalhando neles, por exemplo, soja, milho e carne de baixo carbono, né? Então, para você emitir, e fala até em carbono zero, né? Alguns programas, então, para você usar o maior conjunto possível de tecnologias de baixa emissão de carbono e até de sequestro de carbono, para a gente fazer uma agricultura com menor emissão de gases de efeito estufa. Então, nós ainda temos muito para crescer e avançar. E eu gosto muito assim do conceito que hoje fala de agricultura regenerativa, sabe? Porque o sustentável dá aquela impressão que é aquela coisa que está se sustentando, né? Mas eu acho assim que nós, até por esse desbravamento que tivemos da região central, dos cerrados, não adianta a gente ficar culpando o passado. Foram coisas erradas? Foram, mas pelo menos o que a gente tem, a gente desenvolveu tecnologias que pode corrigir esses erros do passado. Então, hoje o nosso pior passivo ambiental são as pastagens, né? Nós temos 160 milhões de hectares de pastagem, 80 milhões, metade em algum estágio de degradação. Essa metade corresponde a toda a área cultivada com todas as culturas no Brasil. Então, a gente tem tecnologias para recuperar essas áreas degradadas, então, pelo menos dobrar tudo que a gente produz hoje, né? E nós devemos usar essas tecnologias, porque realmente quem fala hoje que para produzir mais alimentos, que o Brasil pode realmente contribuir cada vez mais para a fome, para diminuir a fome no mundo todo, mas que para isso precisa avançar em áreas preservadas, não tem conhecimento de ciência, tecnologia e agricultura, porque nós podemos pelo menos dobrar
a produção nacional sem ter que derrubar uma árvore. A gente vê que com o potencial genético das novas variedades, né, das novas cultivares, a gente pode atingir uma produtividade muito maior do que tem sido até então, né? Então, existem ainda algumas limitações para a gente conseguir atingir tudo isso, né? Eu trabalhei muito tempo com cana-de-açúcar. Eu vejo que na cana-de-açúcar a gente tinha potencial para produzir muito mais, pelo menos o dobro de toneladas por hectare do que a gente produz hoje. E mesmo assim a gente não consegue sair dessa média, né? Então tem alguns produtores, não vou falar não consegue, né? Mas tem alguns produtores que sim, passam da média nacional, mas a maioria continua ali naquele mesmo patamar. E aí eu queria entender quais são as limitações, o que impede todos os produtores de chegarem nesse lugar. Você falou da cana, né? Eu vou falar porque eu trabalho na Embrapa Soja, então o exemplo da soja é exatamente a mesma história, Miriam. A gente tem aí campeões de produtividade e o potencial genético dessas cultivares de hoje é 7, 8 mil quilos. E a gente não passa ali de 3.500, média nacional, esse ano até chegou a 3.600, mas não é metade do potencial. E quando a gente vai para esses campeões de produtividade, é muito interessante que a gente vê que todos eles falam que eles conseguiram porque eles investiram muito no solo. Sabe? Então são solos assim, quando você vai visitar, que você fica alucinada, são solos assim, camada enorme de matéria orgânica construída, entendeu? Solos com umidade adequada, com muita matéria orgânica, com o cuidado. Então, isso que eu falo que é o de regenerar, que eu gosto de agricultura regenerativa, que nós temos, porque esses agricultores realmente, daí eles contando a história, fizeram muita introdução de várias culturas, então aqueles mix de adubos verdes, com plantas de cobertura, tudo isso, não, eles investiram na reconstrução dos solos deles, e isso permite. Por quê? Porque a gente tem visto isso, que o solo com vida, o solo, por exemplo, tem hoje a bioanálise de solo, que a gente vê as enzimas do solo, aqueles com melhor atividade, eles inclusive, eu acho que a característica mais importante que a gente tem observado entre rendimento de culturas e esses solos ricos, esses solos saudáveis, é justamente a resiliência. A gente vê as diferenças mais marcantes, por exemplo, são em anos de seca ou em ano que teve algum desastre climático ali, porque esses solos conferem essa resiliência às plantas. Então, hoje mais uma razão, Miriam, de que a gente pode aí dobrar o rendimento nacional sem ter que derrubar nenhuma árvore, porque o potencial genético nós temos. O que está faltando para nós é realmente aplicar as tecnologias de sustentabilidade que a gente hoje já sabe que favorecem o maior rendimento das culturas. Quando a senhora fala de plantas de cobertura, né, me remete bastante à quebra de ciclo de pragas, de nematóides também. Então, você acaba podendo, né, tendo a possibilidade de diminuir o uso de alguns produtos químicos, o que também traz um retorno, né, no final das contas. Então, seja diminuição do custo de produção, ou seja, realmente a redução dos prejuízos, né, que ele pode vir a causar. Porque enquanto você arruma um lado, desconcerta o outro, né? Exato. E aí, pensando nisso, né, a gente vê, a senhora falou de biológicos, né, de insumos biológicos, a gente vê que os biológicos estão totalmente em alta hoje, eu acho que muito devido a isso que a gente está conversando agora, né? Mas o mercado cresce exponencialmente todo dia você vê uma novidade em produto biológico, uma bactéria nova, um fungo novo, todos os micro-organismos benéficos, né, para as culturas, né, para as plantas, relacionado
a evolução dessa tecnologia, né? A senhora que estudou isso desde do princípio, né, aqui no Brasil, desde quando ainda não se falava muito disso, né? Como que a senhora enxerga essa evolução e desde o início dos estudos, né, até hoje, e o que esperar disso tudo para o futuro? Porque assim, a gente vê produção farm, a gente vê estabilizando alguns produtos, estabilizantes, né, de alguns produtos, a gente vê muita coisa aí no mercado, e até que ponto a gente pode confiar, acreditar e ter isso como uma certeza, né, de que isso vai durar por muitos anos ainda. Então, Miriam, eu tenho a minha teoria, né, do que aconteceu. Porque o que acontecia? A gente falava dos biológicos e aumentava a adoção a cada ano, mas aumentava assim, de um jeito modesto, vamos falar assim, modesto. Nunca via assim uma volta, né, para trás, mas ia devagar, assim, ia numa taxa pequena. E porque o que acontecia? A gente falava muito para o agricultor, olha, funciona, tá certo, pode ir em frente, mas tinha todo o marketing dos químicos, que é muito forte, muito poderoso, tem muito dinheiro, e vinha e falava, não, você nunca vai ser, você não vai ter máximo de produtividade, isso não funciona, tal. Então era assim, a gente falando, o químico vinha, dava medo no agricultor, que acabava não adotando. Daí nós tivemos em 2020, a gente teve a Covid, né, e o transporte entrou de fertilizantes e de moléculas químicas para controle de pragas e doenças, né, para fazer os agrotóxicos, ele ficou colapsado durante a Covid. Aí, imediatamente, logo depois veio a guerra da Rússia e da Ucrânia, a gente importava grande parte dos nossos fertilizantes de lá. A situação também piorou. Então, nós ficamos sem acesso às moléculas químicas de agrotóxicos e ainda mais, com menos acesso ainda a fertilizantes. Então, a gente daí falou para os agricultores, olha, sabe aquilo que a gente está falando há bastante tempo, né, de que o biológico funciona, por que você não tenta? Né? E ele acabou tentando porque não tinha outra opção. E ele tentando, ele daí verificou que o que a pesquisa falava dava certo. Era a realidade, que aquilo funcionava, que ele realmente podia, grande parte das coisas ele podia resolver com biológico, que além disso era um produto mais que ele encontrava aqui no mercado nacional, não dependia de importação e que era muito mais barato, né? Então, isso deu uma explosão no uso dos biológicos. Se você pega, assim, a taxa de crescimento passou a ser 20% ao ano. Mesmo agora, no Brasil, aconteceu isso em todo mundo, mas aqui é 3 vezes maior a taxa de crescimento do que do resto do mundo. Então, daí explodiu. Quando explodiu, mostrou interesse de muita gente. E, então, as indústrias explodiram, multinacionais que só trabalhavam com os químicos, algumas eu acho assim que se viram na obrigação de colocar alguns biológicos no portfólio, pelo menos para dizer, porque eles não estavam lá fazendo pesquisa e desenvolvimento, eles passaram a terceirizar alguns biológicos, e aí a coisa explodiu. Você sabe assim, quando tem uma febre de uma coisa, e daí não cresce assim só corretamente, né? Então nós temos os desvios, temos vários desvios que ocorreram e ainda ocorrem. Por exemplo, não digo, o on-farm ficou, então, de você produzir para uso próprio. Existe muita diferença. Não existe você, por exemplo, você produzir para uso próprio
numa fazenda onde você tem 100 mil hectares, você pode fazer uma indústria lá, ter os seus técnicos e às vezes uma indústria que seja até melhor do que uma indústria química. Agora, um pequeno agricultor, um médio agricultor, tentar fazer o biológico é muito difícil. E o que foi dito foi assim, qualquer um pode produzir cerveja, pão, iogurte, então pode produzir também um produto biológico. Mas são, como você sabe, Miriam, processos microbianos e micro-organismos totalmente diferentes. Eu queria poder trabalhar com micro-organismos de cerveja, de pão, que não contamina, que é uma maravilha, entendeu? Os nossos tem uns que eu falo assim, só de você olhar ele já contamina, né? Impressionante. Então surgiu isso, que era fácil, que você não precisa, pode fazer ao ar livre, imagina, contamina tudo. O que eu acho, Miriam, é que com o tempo vai acabar acomodando e vão sobrar só os bons, aqueles que sabem fazer. O que acontece que é o problema desse com o tempo vai acertar? O que a gente está colocando no solo? Então, no solo, a gente só pode colocar aquilo que realmente for muito seguro e tiver sido usado pela pesquisa, porque depois a gente nunca mais consegue tirar. E é isso que as pessoas não entendem. Embora a gente tenha tido vários exemplos aqui no Brasil, por exemplo, até hoje é uma teoria bastante forte de que a vassoura da bruxa, né, que dizimou toda a produção de cacau lá na Bahia, na época, e no resto do Brasil até, ela foi introduzida de propósito, né, foi introduzido de propósito. E você vê quantos anos se passaram aí da vassoura da bruxa, 20, 30, e até hoje a gente não conseguiu solucionar o problema. E é esse que não tomando os cuidados, se a gente introduzir coisas no solo que não pode introduzir, nós não vamos tirar, daí o dano vai ser bastante grave, né? E daí vão chamar a ciência para tentar resolver, mas não é fácil resolver. A prova é como está sendo difícil, apesar de tanta pesquisa, resolver definitivamente o problema da vassoura da bruxa. Perfeito. E aí pensando, né, bom, deixa eu fazer um comentário antes, relacionado ao que a senhora falou, que os biológicos têm um custo bem menor, né, do que os demais produtos e fertilizantes, etc. Pensando nisso, né, além disso, na verdade, existem outros benefícios quando se usa, né, o biológico, que a gente sabe que a maioria deles é multifunção, né? É um bombril, 1001 utilidades, que não serve só para uma coisa. Então, normalmente você pode utilizar algum que tenha um biocontrole, né, para uma praga ou para uma doença, e ao mesmo tempo leva de brinde um aumento no crescimento radicular, um aumento na biomassa, enfim, entre outras coisas, né? Pensando nesses avanços, relacionado agora a mais a parte científica, né? Como que a inteligência artificial pode acelerar a pesquisa agronômica sem substituir o pensamento científico? Não, ela pode ajudar muito. O que a gente não pode é perder a capacidade de pensar, porque é como um músculo, entendeu? Se a gente se acomodar. E eu vejo bem que você falou, assim, eu também eu vivi em biblioteca, nossa, meu sonho era ter uma biblioteca, uma enciclopédia Barça, mas eu tinha na biblioteca, sabe? Então eu ia lá, olhava isso, aquilo, tal. Então hoje eu vejo assim, que hoje a informação, até qualquer dúvida eu consulto aqui, mas eu vejo pelos meus alunos, eles têm tanto acesso à informação, mas parece que eles não assimilam aquilo em conhecimento, entendeu? Então, talvez porque seja tão fácil que não obrigue a pensar e nem se esforçar para memorizar, entendeu? Então, são essas coisas que a gente tem que descobrir, mas bem utilizada, a inteligência artificial pode ser fantástica,
Por exemplo, vou dar existem N exemplos, mas, por exemplo, hoje tenho aqui na nossa coleção de culturas, nós temos quase 5.000 bactérias aqui, várias delas muito promissoras. Então eu preciso achar um meio de cultura ótimo para essa bactéria. Então, aquelas dezenas de combinações de fonte de carbono, fonte de nitrogênio, e cresce, e mede, tal. Hoje, a gente vai lá, pode fazer o genoma dela, e daí, até por inteligência artificial, já existem alguns programas que a gente faz uma comparação com todos os genomas publicados, e ela você já consegue saber as rotas metabólicas preferenciais daquele micro-organismo, e daí quais as melhores fontes de carbono, de nitrogênio, que ele deve poder usar, entendeu? Então, isso já acelera, assim, meses e meses de trabalho, às vezes anos de trabalho, entendeu? Então, várias coisas que a gente, não só, né, da inteligência artificial, mas acoplado a metodologias como sequenciamento de alta geração, junto com inteligência artificial ou análise mesmo de dados que você tem, pode facilitar muito, acelerar muito o conhecimento da gente. Mas sempre aquilo, quem dá a última palavra, quem vai falar se é aquilo ou não, né? Porque eu vou ter que saber se aquilo é rota de carbono, se aquilo é rota de nitrogênio, se existe alguma coerência, se eu perguntei certo, né? Porque assim você não sabe pensar e você não entende o problema, você não sabe nem pedir para a inteligência artificial analisar corretamente. Então as respostas dela vão depender do seu conhecimento para saber perguntar. Então, pode ajudar sim, eu acho que em vários campos, mas, acima de tudo, o nosso conhecimento e o nosso discernimento tem que ser mandatórios. Eu queria fazer uma complementação também, que eu super concordo. A inteligência artificial não é para não ser usada, né? Ela é para ser usada com parcimônia e com um pensamento crítico, que isso só nós temos. O conhecimento, a base, né, de olhar para aquele resultado e entender ou não se está correto ou se não está correto, se vai ser seguida aquela linha ou não, ela acaba sendo para nós, né? Então hoje o que eu vejo muitas vezes é a utilização sem o senso crítico e sem essa análise prévia do que ela te retorna. Às vezes o mais importante não é só ter as respostas, mas saber fazer as perguntas, né? Eu vejo bem por esse lado. Então, super complemento. Um exemplo meu mesmo, que eu sinto, que eu fico preocupada com a geração, porque eu fui muito treinada realmente ali, né, na mão, no lápis, no tal. Mas, por exemplo, eu sempre me esforcei bastante para escrever em inglês, então os trabalhos são todos em inglês e tal. Então, no pouco tempo, e eu falo de meses, um ano talvez, que eu passei a usar a inteligência artificial para ajudar no inglês, entende? Tipo, falar, ponho ali que me dá o inglês, ponho ali, eu tô com pressa, vou. Nossa, eu senti que eu já regredi tanto no meu inglês, tanto. Então, e a gente cria dependência, né? Eu fico assim, não vou escrever aqui no trabalho, porque eu chego em casa lá e eu uso minha inteligência artificial, para que eu vou escrever em inglês? Então você vai perdendo as suas habilidades, né? Então isso, eu que tive anos de desenvolvimento de habilidade. Agora, você já pensou uma pessoa que nem teve a oportunidade de desenvolver as habilidades, ficar só na dependência de IA, é uma coisa que a sociedade vai ter que ficar alerta para ver que caminho tomar, né? É importante que o conhecimento, né, quando a gente fala da parte de cérebro, assim, os neurônios, eles precisam fazer mais conexões, e eles só vão fazer conexões se eles forem treinados.
É assim, então a inteligência artificial muitas vezes tira esse exercício nosso de trabalhar mais o cérebro, de fazer mais conexões por conta disso. De pensar, de ter a criatividade, de achar novos caminhos, de olhar, às vezes, um resultado e pensar um pouco diferente daquilo que já foi delineado. Então é bem crítico mesmo esse ponto. Voltando na biblioteca, na época que eu fiz faculdade, até um pouquinho antes para entrar na faculdade, né? A gente tinha que procurar as respostas, não tinha resposta pronta. A gente tinha que montar a resposta que a gente precisava. Então a gente pegava um pouquinho em tal página, um pouquinho no outro livro, cada pouquinho em um lugar e montava, construía uma resposta, né? Hoje em dia já tá tudo pronta. Então fica... Mas o próprio escrever, né? O escrever, ele é muito diferente do teclar, porque é tudo a mesma coisa. Então, quanto mais você escreve, mais você treina o seu cérebro a tanto a fixar quanto entender aquele assunto, né? E aí, a senhora falou no comecinho que não queria ser médica. Mas se hoje pudesse iniciar uma nova linha de pesquisa em qualquer área, em qual tema seria? Eu sou tão feliz na agronomia. Não me tire isso. É aquilo que eu falo, sabe? É vocação, sabe? Vocação. E quando é vocação, é vocação. Me lembro muito da minha mãe. Minha mãe era professora de francês. E ela falava assim que podia, quantas vezes nascesse, ela queria ser professora de francês. E para você ver, eu tenho, por exemplo, um problema, eu nunca consigo dar a mesma aula ou a mesma palestra, eu me sinto assim... eu não consigo, me dá uma coisa assim, eu não consigo, eu tenho que mudar alguma coisa assim. E minha mãe, eu me lembro que ela dava aula, aquela coisa que dava, tinha 8 primeiras séries, 7 segundos, e ela entrava, e eu falava, mãe, que coisa chata se dar a mesma aula. Ela falava assim, nunca é a mesma aula, porque você entra, você vê a cara dos alunos, a primeiro retorno que você tem já é uma outra aula. Então, você vê, ela era uma pessoa que tinha o dom do ensino, né? Então, e falava sempre que queria nascer de novo, estudar francês para ser professora de francês. Então, eu também queria ser agrônoma. E aí, voltando na ciência, como transformar as descobertas científicas em soluções que realmente cheguem ao produtor? E eu acho que você é a melhor pessoa para falar disso, porque suas descobertas realmente estão lá no campo, né? Então, como que é esse processo todo até chegar lá? Então, eu acho que cada vez a gente está mais dando valor a isso, Miriam, e eu acho muito legal, porque tem assim os termos, né, que hoje são muito importantes até para a gente conseguir projetos, que é o de ciência cidadã, ciência participativa, a gente saber ouvir, para construir junto, né, com as comunidades, com os agricultores. Então, hoje está super na moda e eu falo assim, nossa, eu tô na moda faz tempo e nem sabia, porque tudo que eu fiz foi em construção a partir de conversas com os agricultores, a partir do que os agricultores realmente queriam, a partir do que eu conversava que a indústria precisava. Então, e uma vez eu tive uma experiência que realmente que foi uma coisa que eu falei, nossa, e já tinha uns 10 anos aqui na Embrapa Soja, mas eu achei que existia um problema. E eu dediquei muito esforço, foram quase 5 anos, para resolver aquele problema. E daí, quando eu cheguei e fui expor os resultados para a indústria virou e falou assim, não, mas isso nunca foi um problema para nós não queremos isso. Daí aquilo foi uma lição para mim, sabe, de que como eu tinha errado ali, porque eu realmente não fiquei tentando resolver uma coisa que eu achei que era um problema. Não, a gente tem que ir, no caso da agricultura, para o agricultor perguntar qual é o problema, ou sempre para a sociedade perguntar qual é o problema, e principalmente saber ouvir, sabe? Porque às vezes
Eu não estou lá no campo todo dia, entendeu? Então, um agricultor que vai olhar a planta de manhã, tarde, à noite, ele vem e ele me conta uma coisa que daí aquilo abre uma ideia do que poderia ser, até um processo fisiológico, alguma coisa assim. Então, é realmente nunca ficar isolado num laboratório fazendo alguma coisa. Eu gosto muito desses termos novos que agora estão na moda, né? A ciência participativa, a ciência cidadã, e acho que o sucesso aqui dos nossos produtos só foi porque nós sempre tivemos essa atitude. Eu acho muito importante, né? Porque quando a gente fala de graduação, quando a gente fala de universidade, faculdade, a gente tem a tríade, o ensino, a pesquisa e a extensão. E isso a gente não pode deixar o conhecimento só dentro da universidade. Ela precisa transcender os muros e levar o conhecimento para a sociedade, para a comunidade que tem esse viés de extensão. Então, perfeito, é a hora que a ciência comunica com a população. Então, a gente acaba atendendo às demandas da população. Então, é perfeito, é exatamente isso. Dupla, né? Exato. O conhecimento, ele precisa ser dividido, né? Multiplicado, levar soluções para fora, porque se ele ficar represado só dentro dos muros da ciência, dos laboratórios, ele não resolve, né, o problema. E qual que a senhora considera o maior fracasso da sua carreira e o que aprendeu com ele, agora para os alunos da graduação? Eu acabei de contar, nem sabia que essa pergunta foi essa. Essa pesquisa que eu fiquei lá 5 anos, fiz ensaio de campo e tal, e achando que era... Porque era um problema microbiológico que eu tinha, achei que era um problema microbiológico e era um problema microbiológico. E eu achei que eu ia ajudar a indústria resolvendo, mas a indústria disse que não estaria interessada, que para eles aquilo nunca foi um problema, entendeu? Então esse foi um fracasso, porque olha, já é tão difícil a gente fazer pesquisa, ter recursos humanos e tudo, e eu perdi tempo e dinheiro porque não soube ouvir aqueles que eu estava tentando fazer pesquisa para eles. E relacionado aos lançamentos e novidades, né? A gente vê isso em todo lugar, mas no setor do agro também, diariamente, né? Na sua visão, qual será o próximo grande avanço da agricultura, o próximo big step aí que a gente vai alcançar? Olha, do jeito que estão as crises climáticas, as dificuldades, até se a gente não avançasse nada, mas conseguisse se manter, já ia ser um grande avanço, porque as perspectivas são bastante difíceis, né? Quando até o Paulo Artacho deixa isso nas palestras dele bem claro, quando a gente fala de aumento de 2,5 graus, isso é uma média do mundo, né, de toda a Terra, e as águas esquentam muito menos, né, então há aqui no Brasil regiões ali do Nordeste, do Pará, de Tocantins, que vão ficar inviáveis de agricultura, né, você vê Palmas, hoje já é muito difícil, e daí com 5 graus a mais ou 6 graus a mais, isso realmente fica inviável. Então a gente tem esse grande desafio de mudar totalmente, a agricultura pode ser mudada totalmente. Regiões que hoje a gente não pode fazer agricultura, você pode passar a poder fazer agricultura, por exemplo, no norte da Rússia, todos esses países nórdicos e países onde hoje são tão importantes para a gente da agricultura, como aqui a grande parte da região tropical do Brasil, a gente pode não ter mais condições de fazer. Então a gente precisa investir muito em ciência e tecnologia para saber como que a gente vai enfrentar esse novo desafio. E ainda existem perguntas relacionadas à agricultura, né? E relacionada à interação plantas-micro-organismos que permanecem sem resposta.
Se a senhora pudesse ter qualquer resposta, qual pergunta que a senhora faria? Olha, que bom que a gente tem ainda tantas perguntas sem respostas, porque assim a gente pode pesquisar, né? E se você pensar, né, o Brasil, por exemplo, é estimado que tenha 20% da biodiversidade do mundo. O que a gente conhece de micro-organismos do solo, do que eles podem fazer pelas plantas? Não é nada, é 0,001%. Então, tem muitas perguntas que eu gostaria de fazer. Uma delas poderia ser por que, por exemplo, no caso da fixação biológica do nitrogênio, né, o que levou realmente a esses diferentes graus de especificidade, entendeu? Por que, conforme eu falei, com leguminosas é tipo, eu te amo de paixão, você é meu melhor amigo para sempre. Nos endofíticos é tipo, a gente leva numa boa, e nos rizocéricos me deixa no meu espaço que eu dou uma ajudazinha e você fica no seu, não se intromete. Então, por que as coisas evoluíram desse jeito? É uma pergunta, né? Por que nós temos as leguminosas fixando tanto nitrogênio e as gramíneas não? E tem tanta gente querendo, né, fazer pesquisa até para colocar os genes da fixação nas gramíneas. Essa é uma pergunta de 1 milhão, né? Relacionado às bactérias, então, vou entrar numa dúvida super pessoal minha. O silício, a gente sabe que, grosseiramente falando, causa um engrossamento ali da parede celular, né? Então forma uma camadinha extra na célula. Os micro-organismos endofíticos são prejudicados pela ação do silício? Olha, nada do que eu vi é conclusivo de nada. Por quê? Porque o silício também, muita gente fala que ele aumenta a resiliência das plantas, né? Por exemplo, tolerância a pragas e doenças. Então, uma planta saudável também, ela consegue se beneficiar mais dos processos microbianos do bem, né? A própria fixação biológica do nitrogênio. Então, tem trabalhos mostrando que a adição de silício aumenta, por exemplo, a fixação biológica do nitrogênio, tanto em leguminosas como em gramíneas, em endofíticos. Mas eu acho que não existe, embora tenha bastante gente estudando o silício, essa relação do silício com os processos microbianos benéficos ainda está muito pouco estudada e nos diferentes graus, né, de interação planta-micro-organismo, para a gente realmente ter certeza do papel do silício. E aí a gente falou um pouquinho já sobre isso, né? Mas eu queria entender sua opinião relacionado a como aproximar as universidades, as empresas, os produtores, as instituições de pesquisa, de forma a acelerar a inovação agrícola. O que as pessoas sempre falam é o problema do ajuste da grade curricular à realidade, né? Eu não me sinto assim, às vezes, tão confortável para falar de quão difícil é isso, porque os colegas falam que é muito difícil você mudar, né, a grade curricular, mas o que eu vejo é que realmente a grade tem que ser mudada, né, porque hoje em dia os problemas são, a gente tem que colocar inteligência artificial, tem que colocar lá na genética, tem que colocar edição gênica, nós temos que estar antenado com a atualidade. Nós não podemos deixar coisas tradicionais que são importantes, tipo, né, extensão. Hoje a gente fala, né, não é a minha área, mas a gente sabe assim que a extensão foi desmantelada, então está tendo essa grande procura, tem a ATER digital, né, provado aí que mais de 80% dos pequenos agricultores têm o celular bom, então que quem sabe seja um meio de extensão e tal, mas o que eu acredito, por exemplo, é que a extensão olho a olho, entendeu? Essa nunca pode terminar, entende? Então nós temos que dar um jeito de nos currículos
colocar as inovações, mas sem deixar de fora aquilo que a gente já comprovou que é importante e que funciona. Perfeito. E em relação às matrizes, né, curriculares, elas precisam sempre ser atualizadas. A gente tem as normativas do MEC que vem junto com as DCNs, né? Então a gente tem as alterações. E aqui na faculdade a gente trabalha a extensão também direto com os produtores. Então, às vezes a gente traz para o dia de campo, ou a gente vai até a propriedade, e isso realmente ele não pode ser perdido, baseado justamente nas demandas que a gente tem da região. Então, aqui a gente tem um pouco de contato com a CAT, a gente tem um pouco de contato com as prefeituras da região, para que a gente possa realmente abraçar os produtores que são mais necessários ali, ou que sentem essa necessidade, para que a gente possa ir diretamente com eles. Então, aqui a gente tem tanto o curso de medicina veterinária quanto de agronomia, e que a gente ainda faz esse ponto, porque a gente vê realmente que faz a diferença, e a população ela realmente precisa desse ponto, desse suporte, né? E para os alunos é mais importante ainda ter esse contato, justamente para já criar isso de não deixar a assistência do produtor. A gente fala, né, da ciência, eu vou pesquisar baseado, né, no que o produtor precisa, na demanda. Então, eu acho que é importante, sim, fazer alterações das matrizes curriculares, justamente para incluir já na graduação esse contato direto com o produtor, para que ele leve esse conhecimento, para que ele veja a diferença e o impacto que ele faz na sociedade. E principalmente de criar, de ver a nossa situação. Eu tive numa palestra extremamente interessante com a doutora Eliette, que é médica e presidente da Academia Nacional de Medicina. E ela, inclusive, ela morou vários anos na Bélgica, é casada com um belga, e ela falou que, por exemplo, na medicina, toda essa aplicação vai ser à distância, pelos laudos e tal, ela falou que isso é uma realidade que funciona lá, entendeu? Numa Bélgica de 4 milhões de habitantes, 5 milhões de habitantes, em países nórdicos que estão acostumados muito a cada um seu eu. Ela falou, isso não funciona no Brasil. Em Brasil, na medicina, você precisa conversar, você precisa entender, porque o que acontece também? Hoje os médicos não estão conversando, daí pede um monte de exame que nem precisa, só se baseia nos laudos, daí às vezes não é aquela doença, e além de tudo, até impacto econômico. Ela falou que o excesso de laudo realmente é muito crítico na rede pública, que já não tem dinheiro, e mesmo na rede privada, né? Porque os médicos pedem coisas que nem precisaria pedir, porque não conversam com o paciente. O 100% presencial, ele faz diferença, né? Eu acho que o EAD, ele prejudica ali esse ponto, né? Até com o professor mesmo, e o que ele vai levar para a vida depois profissional, né? É uma outra qualidade, outra, é diferente, assim. Uhum. E a gente falou um pouco já sobre a sua carreira ter sido improvável, né? E se tivesse começando hoje, a senhora faria alguma coisa diferente do que foi feito? Não, eu faria cada coisa teve o seu lado positivo, o seu lado negativo. De repente, se eu ultrapassasse falasse, não quero viver aquela etapa ruim e viesse uma etapa boa, mas talvez viesse uma outra etapa ruim, que eu enquanto eu estava uma boa, né? Então, essa aí não dá para saber, mas eu realmente não deixaria de ter vivido, ou não me sinto assim, eu não vivi isso, frustrada por não ter vivido alguma coisa. Tudo teve seu tempo e seu momento. Qual que é o legado que a senhora gostaria de deixar, assim, uma mensagem final para os alunos mesmo? A mensagem que eu acho para jovens é realmente seguir a vocação e pensar numa contribuição para a sociedade. A gente está entrando, está realmente numa era muito individualista.
parece que as pessoas não se importam muito com os outros, entendeu? Era diferente de quando eu era criança, as coisas que eu via, mutirões e tal. Hoje estão muito individualistas. Eu vejo que mesmo no laboratório, há 30 anos, os meus alunos se ajudavam muito. Hoje eu já tenho que pedir para eles que se ajudem, entende? Daí eles assim, eu não sabia que era para ajudar. Daí era assim, antigamente era mais normal, sabe? A gente interagir, se ajudar. Agora você tem que falar, né? Não, olha, você tem que ajudar as pessoas, tal. Então, o que eu acho é isso, de você contribuir para a sociedade, sabe? Os jovens pensarem que é importante e que traz muita realização pessoal. Você não pensar só em você pensar no mundo melhor, porque se você não pensar no mundo melhor, você também vai acabar vivendo num mundo muito pior. E seguir a sua vocação, também não se guiar pelo, isso aqui que vai dar dinheiro, então eu vou para ali. Porque, olha, não sei quantas vezes na minha vida vieram e falaram, como você é tonta, larga isso, olha, o dinheiro está ali, você quer mudar? Eu falava, não, deixa. E fui feliz, porque é muito importante a gente ser feliz. E para as meninas, né, em especial, muito, porque as coisas mudaram muito, mas ainda tem uma barreira para as meninas. É sempre falar, olha, vocês nunca acreditem se alguém falar que vocês não podem ser alguma coisa, vocês podem ser o que vocês quiserem, tá? Tendo vocação, esforço, pode ser o que quiser. Maravilhoso. Doutora, muito obrigada. Foi muito importante pra gente, mas principalmente para mim, porque eu te tenho, sou fã, né? Te tenho como um exemplo desde o início da minha carreira, lá na minha graduação, quando eu comecei a trabalhar com os micro-organismos, então lá em 2009, 2010, eu já te citava. Então, para mim, é uma importância, assim, é um sonho realizado. Eu agradeço muito pela sua participação, pela sua disponibilidade, por ter nos retornado, e quero te convidar para os próximos. Sempre que quiser falar com a gente vai estar aberto aqui para te receber, tá? E eu queria muito agradecer a doutora Mariângela por estar aqui conosco. Eu acho que é um ponto, assim, eu pude conhecê-la agora um pouco mais da parte pessoal, e isso engrandece e me estimula muito mais. É importante para nós, assim, como mulher, ouvir um relato desse, assim. Eu acho que para mim, como pessoa, me engrandece muito. Então, eu só tenho que agradecer pela divisão do conhecimento, que eu acho que esse é o principal foco nosso aqui. Então, só agradecer. Eu que agradeço, então, e até a próxima, de preferência daí pessoalmente aí. Sim, tá bom? Por favor, Tomara. Por favor. Tá bom, tá. Obrigada, doutora, até então. mais. Obrigada, abraço, tchau. Tchau.